Uma boa noite a todos, sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense. Após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço para o vereador Fabiano que faça a oração da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Oremos. Senhor Deus, Pai, nesta noite, nesta tarde, nós queremos te agradecer, porque sabemos que toda a glória, toda a honra é dada ao Senhor. E nós, ó Deus querido, estamos, ó Deus, nas condições de filho. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido conosco e tem dado orientação, direção, e quero que o Senhor continue, para que nós possamos fazer o bem e o benefício para o nosso município. O Senhor a toda honra e toda glória, e em teu nome eu te agradeço. Amém. A ata das sessões anteriores serão votadas nas próximas sessões devido às férias do servidor responsável pelas atas. Peço para a secretária da mesa, vereadora Cláudia, que faça a leitura das matérias. Mensagem de número 36/2023. Itaú de Minas, em 25 de outubro de 2023. Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação desta egrégia casa o projeto de lei de minha autoria que versa sobre a seguinte matéria. Dispõe sobre a alteração dos anexos 1 e 2 da Lei nº 968/2016, que institui o plano de cargos, carreira e salário dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias do município de Itaú de Minas e da outras providências. O projeto de lei tem como finalidade a alteração do anexo 1 e 2 da Lei 968/2016 para acomodá-la às mudanças das regras para os agentes comunitários de saúde e do combate a endemias implementadas pela legislação federal em 2018. A Lei 11.350/06 exigia para os cargos de ACS e de ACE como requisitos mínimos de escolaridade o nível fundamental. No ano de 2018, o requisito mínimo para exercer as funções foi alterado pela Lei nº 13.595/2018, passando a ser nível médio. Já são quase 5 anos de alteração, mas, como não tinha demanda para contratação, não fora realizada. Com o surgimento da necessidade de se contratar novos ACS e ACEs, desta mudança na legislação municipal se faz urgente, que ora encaminhamos a apreciação de Vossa Excelência. Na certeza de que, sensíveis a essa necessidade, esta egrégia casa não medirá esforços para a sua votação e aprovação em regime de urgência especial. Vale-me do ensejo para reiterar a todos o meu respeito e consideração. Atenciosamente, Norival Francisco de Lima, prefeito municipal. Mensagem. Senhores vereadores, na presente ocasião, vimos propor ao egrégio plenário o projeto de lei de número 47, que declara de utilidade pública municipal a Associação da Família Rotária de Itaú de Minas, AFRIM, inscrita no CNPJ sobre o número 10.378.948.001/39. Inicialmente, é importante enfatizar que o Rotary Club realiza ações socioassistenciais há mais de 26 anos no município de Itaú de Minas, através da Lei nº 543, de 20 de nove de 2004. Foi declarada de utilidade pública municipal com CNPJ 05.391.878/001-19. Posteriormente, a AFRIM dedicou-se à APAI Itaú de Minas, pois a entidade necessitava de subvenção para construir sua sede
e subsidiar as suas despesas. Assim, através da Lei nº 591, de 10/11/2005, a razão social da Declaração de Utilidade Pública AFRIM, Associação da Família Rotariana de Itaú de Minas, foi transferida para a PAI. Associação de Pais e Amigos do Excepcional de Itaú de Minas, permanecendo no mesmo CNPJ, o que faz necessário nova lei de utilidade de entidade. Conforme informações da diretoria, a AFRIM continua com seus projetos de impacto na sociedade, tais como implantação da cozinha para recursos culinários no Chame, aquisição de máquinas para confecção de fraldas para o Lar São Vicente, construção de usinas fotovoltaicas na APAI, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, a Câmara Municipal e OAB Mulher realizaram palestras sobre violência contra a mulher, prevenção ao colo de mama e útero, aulão na Academia da Saúde, caminhada em direção à Câmara Municipal, café da manhã na Câmara. Arrecadação de alimentos para o Hospital Itaú, fornecer refeições para os pacientes internados. Doação de 8 cadeiras de roda e 10 cadeiras de banho para o Lar São Vicente de Paula. Realização da feijoada da APAI, que acontece anualmente. Projeto Saúde Mental com a Escola Ari Pimenta Bugeri, entre outros projetos que foram relatados. Dessa forma, pedimos o apoio dos nobres edis para aprovação do referido projeto. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 25 de outubro de 2023. Mensagem. Prezado vereadores, vimos apresentar ao plenário o projeto de resolução de número 06/2023, que modifica a resolução número 57, de 26/12/90, alterada pela resolução número 249/18, de 30/1/2018, Plano de Carreiras da Câmara Municipal de Itaú de Minas, Minas Gerais, da outras providências, bem como o projeto de lei de número 51/23, que fixa vencimentos de cargos que mencionam do Poder Legislativo de Itaú de Minas, Minas Gerais e da outras providências. Como já explicado a todos para a implantação do AI em nossa cidade, é necessário criar as vagas para agente administrativo na Câmara em conformidade com o convênio firmado com a CEPLAC. Assim sendo, propomos a criação de 3 vagas para o referido cargo, já prevendo as futuras progressões de carreira dos níveis no cargo de agente administrativo. Uma vez aprovada essa resolução, já iniciaremos em 2023 a abertura do processo seletivo para preenchimento das vagas do referido cargo, o que deverá ser finalizado em início de 2024. Até lá, contaremos com a cessão de servidores do Executivo pelo tempo determinado de 3 meses, prorrogáveis, se necessário, por igual período. Também é necessário criar o cargo comissionado de coordenador do AI. Para tanto, estamos extinguindo outro cargo comissionado de coordenador de compras e contratos, tendo ambos os cargos o mesmo vencimento. Já tendo em vista que o servidor que atualmente ocupa esta função irá coordenar o AI, também deverá ser convocado o candidato que logrou êxito no concurso público realizado pela Câmara para o cargo analista contábil e financeiro para auxiliar a coordenadoria administrativa nos processos de licitações e compras. Segue declaração de impacto orçamentário de matérias. Solicitamos aos nobres colegas analisarem os projetos em regime de urgência especial, posto que tem prazo exíguo, visto que em 20 de novembro os servidores deverão se deslocar para Belo Horizonte, onde farão treinamento exigido pelo CEPLAC. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 30 de outubro de 2023, Maria Helena Faria Fraga, presidente, Giovana dos Santos, vice-presidente, Cláudia Calice Monfonseca, secretária.
Requerimento de número 42/2023. Requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto que menciona. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requer concessão de regime de urgência especial ao projeto de lei de número 48, que dispõe sobre a alteração dos anexos 1 e 2 e da lei número 968/2026, que institui o plano de cargos de carreiras e salários dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a epidemias do município de Itaú de Minas e da outras providências. Solicitamos também que sejam dispensados os pareceres das comissões permanentes. Justificativa. A proposição, por seus objetivos, exige pronta apreciação, sem que perderá a oportunidade e eficácia. Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2023, Maria Helena de Oliveira Faria, presidente, Geovando dos Santos, vice-presidente, Cláudia Calice Simão Fonseca, secretária. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer. Matéria. Projeto de lei de número 30/2023, que classifica a visão monocular com deficiência sensorial do tipo visual e da outras providências. Relator, Fabiano Gomes de Lima. Do ponto de vista da legalidade, a matéria não encontra óbice para sua aprovação, visto que a Lei Federal 14.126/2021 e o Decreto número 10.654, de 22 de março de 2021, já dispõe sobre a avaliação biopsicossocial da visão monocular para fins de reconhecimento da condição de pessoas com deficiência, a partir da Lei 14.126/2021, que passa a ser classificada como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. Sendo assim, o projeto de lei em questão solicita que a pessoa com visão monocular possa se inscrever no sistema de vagas destinadas a PSDS em concursos públicos e ter acesso a vagas regulamentadas em estacionamento e atendimentos preferenciais em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos. Nesses termos, sou pela aprovação, meu parecer, salvo melhor juízo, Sala das Sessões, em 16 de outubro de 2023, Fabiano Gomes de Lima, relator, pelas conclusões, Cláudia Calice Simão Fonseca, presidente, Juliana Mater, vice-presidente. Comissão de Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Parecer. Projeto de lei de número 30/23, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e da outras providências. Relator, Geovando dos Santos. Do ponto de vista da legalidade, a matéria está em consonância com a legislação que a assiste. Quanto ao mérito, o projeto visa assegurar à pessoa com visão monocular os mesmos direitos garantidos às pessoas com deficiência. Entre elas, concorrer em concurso público dentro das vagas reservadas para as pessoas com deficiência, utilizar as vagas de estacionamento aberto ao público, dentre outros direitos. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, em 17 de outubro de 2023. Geovando dos Santos, relator, pelas conclusões, Marli da Penha Custódio, presidente, Juliana Mater, vice-presidente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer da redação final. Projeto de lei na extra? Estava junto. Prontinho, presidente. Fica remetido à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer técnico o projeto de lei de número 47, o que declara utilidade pública municipal a Associação da Família Rotária Itauense, AFRIM.
fica remetido à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico o projeto de lei de número 51, que fixa os vencimentos dos cargos que menciona do Poder Legislativo de Itaú de Minas e da outra providências, que é sobre a criação do AI. Projeto de resolução número 6, que modifica a resolução número 57, alterada pela resolução número 249 de 2018, que é o plano de carreira da Câmara Municipal de Itaú de Minas e da outras providências. Trata dos cargos de agente administrativo que seria criado para poder abrir o AI. Após conferido o quórum, coloco em única discussão o requerimento de número 42, que requer a concessão do regime de urgência especial ao projeto de lei de número 48, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 e 2 da Lei 968 de 2016, que institui o plano de cargos, carreiras e salários dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia do Itaú de Minas. O requerimento está em discussão. Bom, como ninguém tem nada a opinar sobre o requerimento de urgência especial vindo do Executivo, eu coloco em única votação o requerimento número 42, que solicita a concessão do regime de urgência especial ao projeto de lei número 48. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que levante. Todos os vereadores permaneceram sentados, então está aprovado o requerimento frente ao plano de carreira dos agentes de endemia, dos agentes comunitários de saúde, requerimento este solicitado pelo Executivo. Aprovado o requerimento, coloca em primeira discussão o projeto de lei número 48, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 e 2 da Lei número 968 de 2016, que institui cargos, carreiras e salário dos agentes comunitários de saúde. Em discussão, o projeto de lei que nós vamos votar agora. Bom, primeiro eu quero cumprimentar aos integrantes da Associação de Estudantes que estão aqui conosco. Quero cumprimentar a todos que nos assistem e que também nos assistirá. Quero pedir desculpa pelo atraso da reunião, é porque ia entrar os projetos do AI e nós debatemos a respeito e foi retirada a urgência especial, então por isso que houve a demora. Agora eu vou falar sobre o que fala o projeto de lei número 48. Esse projeto de lei ele foi vindo do Poder Executivo, que é a respeito dos agentes de endemia e agentes comunitários de saúde, que nós vamos ter processo seletivo. E o processo seletivo, até então, esses cargos, a exigência para eles era nível fundamental. E o que esse projeto de lei de número 48, que veio do Executivo e está entrando agora, ele muda de exigência de nível fundamental para nível médio. E é isso que nós vamos votar agora. Sendo assim, coloque em primeira votação o projeto de lei de número 48, que solicita a concessão... O projeto de lei número 48, que é sobre o plano de cargos e carreiras dos agentes de saúde e agentes de endemia. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. E quem não estiver, que levante. Tá? Deu tempo. Como todos permaneceram sentados, então passou a primeira votação do projeto de lei de número 48. Coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 30,
que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual. Antes eu quero pedir desculpa. No caso, esse projeto de lei, como foi de autoria minha, eu tenho que passar a condução da mesa para o vereador Giovan, que é o vice-presidente. Só um instante. Boa noite a todos. Eu coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 30, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e dá outras providências. Primeira discussão. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, aos demais colegas, às servidoras da casa, à diretoria da Associação de Estudantes, aos estudantes aqui presentes. As comissões se reuniram para discutir esse projeto, proposto pela presidente Maria Helena, e ele vem apenas reafirmar garantias expostas na Lei 14.126 de 2021, de classificando a visão monocular extensiva a todas as pessoas com deficiências comprovadas, e os direitos constitucionais já regulamentados. Lembrando que a pessoa tem visão monocular igual ou inferior a 20% em um dos olhos e visão normal no outro olho. Então, ou seja, muitas pessoas se enquadram nessa condição, E esse projeto, essa lei federal reafirmada pela proposta da lei municipal, ela vem garantir que essas pessoas tenham acesso aos direitos constitucionais, inclusive ao benefício de prestação continuada, ao BPC da assistência social, que é destinado também aos portadores de necessidades especiais, de acordo com a renda per capita estipulada pelo governo federal. Então, amplia muito o leque de contemplados pelo LOAS, pela LOAS que a gente falando assim, acho que fica mais claro, a Lei Orgânica da Assistência Social, e a possibilidade de requerer o BPC junto aos equipamentos assistenciais, lembrando que o BPC ele é um benefício assistencial pago pelo INSS. Então, assim, o que a lei vem garantir, além de tudo isso, é realmente a possibilidade de uma transferência de renda através de um benefício assistencial. E muitas pessoas se enquadram nessa condição atualmente. Por isso, as comissões se reuniram e votaram favorável ao projeto. Sim, e é muito bom ressaltar também que alguns DETRANs, quando não existe a lei municipal, eles não permitem a vaga, não concede a vaga para o portador de visão monocular. E isso foi um dos grandes intuitos de fazer essa lei de forma municipal. É permitir para os motoristas, que, embora tenham visão monocular, muitos conseguem dirigir, passam pelos exames e não têm alguns direitos que lhes são assegurados. Eu coloco em primeira votação o projeto de lei de número 30. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade, e eu passo a condução da sessão de novo para a presidente Maria Helena Fraga. Obrigado, vereador Giovan. Com a palavra, o vereador Fabiano. Dispensa. Com a palavra, o vereador Roberto. Cumprimento a senhora presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Cumprimento os funcionários da casa. Cumprimento o vice-presidente da Associação dos Estudantes, Adriel. Em seu nome, cumprimento os alunos, pai de alunos que estão aqui, que estão nos assistindo pelas redes sociais.
Eu vou começar falando de vocês. Hoje nós conseguimos aqui evitar aqui um projeto de urgência especial que eu acredito que não tinha tanta prioridade como tem a situação de vocês. Vocês, alunos que lutam para ser aí o nosso futuro, para ser, né, defensores do nosso povo amanhã, para ser o que precisam ser, o que vocês lutam para ser, o que vocês querem ser e o que vocês têm direito de ser. Foi tirado de vocês o direito desse ônibus que vocês sempre tiveram. Quantas pessoas trancou matrícula, quantas pessoas não se endividaram, famílias, por tentar conseguir pagar, às vezes, uma mensalidade de faculdade e ter ainda que pagar esse ônibus que vocês tinham, foram tirados de vocês. Mas vocês sabem o poder de troca que vocês deram. Vocês sabem disso. Então, depois disso, foi prometido para vocês esse direito de vocês. Deram uma parte desse direito. E vocês vêm lutando para conseguir manter os estudos de vocês. Mas é difícil. E a gente escuta sempre na rua, eu vou ter que parar, vou ter que deixar. A gente vê as necessidades. Mas como eu disse, tiraram esse direito de vocês. Vocês não estão querendo um direito novo. Vocês não estão pedindo, mas vocês estão pedindo que vocês já tinham e foi tirado. E depois foi prometido. Então, gente, esse direito, vocês têm que lutar mesmo. E não é um vereador que vai conseguir isso para vocês. É vocês. Vocês não sabem a força que vocês têm. Use-a e vocês vão conseguir o que vocês têm direito. Voltando a falar referente a hoje a gente conseguir tirar a urgência especial de um projeto que simplesmente iria ser votado. Quando põe urgência especial, ele pode ter dois motivos para pôr. Um porque precisa ser rápido, ou outro porque tem que ser goela abaixo. É os dois. Um projeto para a gente gastar, tá? Um valor, com tudo, os gastos que teria que ser praticamente do Estado, trazendo o AI para Itaú de Minas, o Itaú vai trazer todas as despesas para o município, que vai ser pago o dinheiro do povo, que, pelos meus cálculos, com tudo, tá? Os funcionários, os gastos, tinta, material, né? Todos os materiais, água, luz, um cafezinho, tudo. Vai aproximadamente uns 300 mil por ano, para a gente pegar, montar uma filial do AI aqui. Sendo que nós temos o AI em Passo, daqui em Passo, se for de ônibus é R$5 a passagem, ele para em cima, para ali na CEMIG, ali, desce, está lá, bem próximo. Mas também pesquisei, consegui uma pessoa que cobra R$100 para pegar o cidadão em casa, um carro com ar-condicionado, leva lá e traz e entrega em casa. Se pagar um carro desse por dia, vai gastar R$2.000 por mês. Olha que diferença de gastar aí aproximadamente 300 mil no ano. Isso sim seria um mau uso do dinheiro público. Muito mau uso. Um dinheiro que vocês sonhariam em ter com mais
os 200 mil que vocês ganharam, uma emenda parlamentar do deputado Juninho, né? Luizinho, que esteve aqui, mais 200 mil do deputado Luizinho, vocês conseguiam pagar todo o transporte escolar de vocês. Que não seria um sonho, não, seria o direito de vocês, né? Esse dinheiro gasto num projeto desse, sem necessidade, também daria para ajudar. Eu gosto de fazer comparações, porque se a gente tivesse com tudo bom, está sobrando dinheiro, vamos pôr o UAI aqui, ué. Não seria ruim também? Pronto, põe aqui. Mas quantas prioridades nós temos? Olha o direito do servidor. Gente, está sem receber anuênios, férias prêmias, está meio cortada a insalubridade, que deu um incentivo adicional. Oh, olha esses servidores da saúde, o que esse pessoal fez nessa pandemia, o quanto eles também não merecem. Não podemos deixar, né, de falar aqui também. Vocês precisam saber, e acho que a Câmara tem obrigação de entrar nesse assunto e fazer o melhor para o povo. Assunto esse, o pronto-socorro está praticamente com seus dias contados. Ele tem prazo praticamente para fechar, porque não obedece às normas que teria que ter. Tem prazo até dia 31 de dezembro. Isto era um assunto, sim, que nós temos necessidade de correr e ver o que a gente faz. Eu pergunto para vocês que estão aqui, e todos vocês que estão nos assistindo, esses dias, vocês têm encontrado os remedinhos que vocês precisam na farmacinha? Tem, porque eu tenho escutado todo dia que não. Já recebi amigo batendo na porta de casa e pedindo: ô Roberto, dá uma ajuda aí, depois eu te pago, porque olha, preciso, não tem, rapaz, um remédio tão simples e não tem. Será que nós precisamos mais de um serviço que nós temos em Passos, de graça? Nós precisamos mais de trazer esse serviço para cá, para fazer mais reforma nessa casa? Gastar mais dinheiro do que alguma dessas coisas que eu falei para vocês? Não. O município tem que ter gestão financeira e tem que procurar fazer o que tem prioridade para a comunidade. É isso que nós precisamos, ver os mais necessitados e trabalhar em prol disso. Fico aqui para vocês, tá? Uma promessa: eu devo ir a Belo Horizonte esse mês de novembro. Vou particular, né? Não vou pela Câmara, não vou particular lá, mas eu vou procurar deputados lá para tentar conseguir mais ajuda para vocês, para que o ano que vem vocês consigam. Não vai ser por causa do transporte que vocês vão ficar sem concluir o ano de estudo de vocês. E vamos sempre lutar aqui para todos esses, servidores e todos. Eu acho que nós temos que ver o que é prioridade para o município. E sempre trabalhar visando uma igualdade de direito para todos. Não é ajudar um ou outro. Igual aqui, eu não querendo a implantação do AI, às vezes vai deixar de gerar alguns empregos aqui.
Mas nós não podemos trabalhar para um funcionário, 2, 3. Nós temos que lutar por todos os servidores. Todos. É esse que é o que toda boa gestão deveria fazer. Agradeço vocês, uma boa noite, fiquem com Deus. Primeiro, eu quero lembrar, muito bem falado pelo vereador Roberto, sobre como foi difícil perder o transporte escolar. E por esse motivo que no início dessa gestão e final do ano passado, vereadora Cláudia, eu, vereador Davi, Maria Luciana, Vaninha, reunimos na minha casa para poder ver um jeito como conseguia fazer para retornar o transporte escolar. Várias vezes o Adriel mesmo, que está aqui, né, Adriel, reunia comigo para a gente poder fazer os documentos da associação. Não foi uma ou duas, foram várias, né? E eu sempre tive com vocês nessa luta para poder retornar o transporte escolar. O vereador Roberto também falou conosco mais cedo que quando cortou o transporte escolar foi uma perca muito grande, e eu concordo que foi. Mas eu acho que às vezes a gente precisa de achar uma solução para resolver um problema, né? E é essa solução que nós juntos vamos tentar resolver, porque apontar o dedo, atacar é muito fácil. O difícil é pôr a mão na massa e tentar resolver o problema. Bom, vamos falar também sobre a urgência especial ser colocada a goela abaixo. O projeto do UAI, ele está sendo discutido aqui na Câmara já faz uns 6 meses. E desde o início do ano vem todas as conversas sobre o projeto do UAI com a CEPLAG. Eu não acho que o UAI é desnecessário aqui no Itaú, como eu não acho que nenhum serviço é desnecessário aqui no Itaú. Nós temos que lutar para ter serviço de qualidade para a população itauense. Porque, se fosse assim, é justo, vereador, deixar um hospital acabar ou um pronto-socorro? Porque também gera custo, mas devolve serviço à população. O UAI, eu estou falando, o UAI, a gente tem que pensar nos idosos, nas gestantes, nos casais com filhos, que além de gastar com transporte escolar, com transporte para ir para Passos, gasta alimentação. Porque não é só, vocês trabalham em Passos, estudam em Passos e sabem o que eu estou falando. Não é só ir para Passos e voltar, não. Tem alimento, principalmente quando você leva uma criança. E, geralmente, o serviço que é prestado pelo UAI, ele não é só uma vez que a pessoa vai. Ela vai, às vezes, 3, 4 vezes. O UAI, além do RG, aliás, que hoje vão ter que ser trocado a maioria dos RGs, né? Porque vai ser implementado o RG único em todo o território nacional. Ele também faz todo o trâmite do seguro-desemprego. Eu sei que foi falado também em uma reunião anterior que hoje você dá entrada em seguro-desemprego pela internet. Mas é tão fácil assim dar entrada pelo seguro-desemprego pela internet, fazer todos esses trâmites? Porque muitas das vezes tem algum processo que precisa de estar no atendimento frente a frente. E o UAI possibilita isso. Todas as solicitações que os servidores do Estado necessitam, o UAI faz. E Itaú tem muito servidor do Estado. O UAI também abriga uma central de atendimento da CEMIG. E esse é um grande problema que nós temos aqui no município de Itaú de Minas. Hoje, qualquer um que precisar da CEMIG tem que ir em Passos. Para implantar o serviço de vistoria no município de Itaú de Minas, precisa de ter o UAI. Também faz as provas de legislação.
também é feito no UAI. Bom, isso é um pouco da vasta gama de serviços que o UAI proporciona. Agora, além de tudo isso, vamos falar sobre custos. O UAI iria usar um servidor que a Câmara já paga, uma servidora que era usada na Polícia Civil, que, aliás, tem 3 servidores, vai vir um para o UAI. Então, isso aí é adequação de serviço público para boa prestação de serviço à população. E um processo seletivo que vai ter uma contratação seguindo o processo seletivo da Prefeitura e, posteriormente, feito um processo seletivo pela Câmara. Sabe qual que é o valor estrondoso do salário? R$ 1.399 para 2 servidores. Vocês acham que isso é muito? Vereador Roberto, quanto que o senhor gastou na sua viagem para Brasília? Que o senhor foi de avião? Muito bem, a senhora vai dar o direito da resposta? Então, claro. Quanto que o senhor gastou na sua viagem para Brasília, que o senhor foi para Vou responder. De avião? Tá. Uhum. Primeiro, o que eu gastei, a senhora deve perguntar até para os servidores, porque eu nem não participei, porque quem comprou passagem foi o servidor da casa, certo? Eu já fui em Brasília, por exemplo, com dinheiro meu. Vou em Belo Horizonte agora, com dinheiro meu. E, para lembrar a senhora, que eu já ganhei, só de emenda, que eu fui viajar e já ganhei, mais de R$500 mil para o nosso município. Inclusive, dentro desses, ganhei 150 mil, que era para ajudar os animais, que a prefeitura recebeu, é lógico, e sequer comprou um grão de ração para ajudar os animais, certo? A senhora falou, dentro do meu direito de resposta agora, que, então, o hospital também não tem necessidade, o pronto-socorro. Acho que a senhora, eu não falei, eu perguntei. A senhora perguntou, então, mas eu acho que a senhora está meio abalada por tudo que aconteceu aqui hoje. Por quê? Gente, o hospital, agora, é a mesma coisa, então vou explicar para a senhora, o que estamos discutindo aqui não é a qualidade do UAI. O UAI é bom e necessário, mas nós temos ali. Aí amanhã, pensa se a moda pega, a presidente vai querer pôr o hospital, montar uma filial do hospital aqui, que é mais perto do que lá em cima, certo? Fazer mais uma reforma na Câmara, gastar tudo que está gastando aí. Sobre o pronto-socorro, presidente, eu acabei de falar que nós temos a obrigação de fazer alguma coisa. E como a senhora, que é a presidente da casa, eu achei assim, e acredito que a senhora está mais interagida dos assuntos do Executivo, a senhora já teria que ter trazido para a gente, em pauta, para a gente discutir uma questão dessa. Sobre a associação, eu quero dizer para a senhora que realmente falar é fácil, fazer é difícil. Como eu disse, a associação não tinha necessidade para vocês terem o direito no ônibus. Quando foi prometido para vocês, ninguém falou de associação, certo? Embromaram vocês tudo aí, tem que arrumar associação, tem que arrumar. E realmente, presidente, falar é fácil, fazer é difícil. O único que ajudou a vocês, o único que ajudou a vocês e ajudou a pagar todas as despesas e tudo que teve para abrir essa associação, registrar e fazer tudo, foi eu, tá? O único. Se tiver mais alguém que ajudou vocês, vocês me falam, igual do próprio hospital. Às vezes, também, é porque eu sou de fazer, eu nunca fui no ônibus falar isso para vocês. É igual no hospital. O hospital pagou os funcionários no final do ano, dezembro, sem ter dinheiro, pagou porque eu aceitei transferir uma emenda impositiva minha daqui da casa para o hospital, para poder pagar a folha de pagamento. Então, realmente, falar é fácil. Agora, a vantagem minha é o seguinte, eu faço os dois, eu falo e faço. É essa que é a diferença. E volto a dizer do UAI. O UAI é bom. Ninguém está falando que o UAI é ruim. Eu só falo que ruim é o gasto.
tá? Que é desnecessário tendo ele tão perto. E a senhora também falou, uai, será que esse projeto aqui, que veio para cá, está errado? A senhora falou 2 funcionários. Aqui tem funcionário nível 3. Sim, não tem nível 3, não, vereador. Não, Isso aí é porque existe progressão. Todo Mudou. servidor tem direito à progressão Então, quando ele é efetivo. Aqui, carga efetiva, agente administrativo, 3.941, o 2.583, cargo de comissão, 2.806. A questão é essa, gente. A conta da matemática, ela é exata. Pega uma calculadora, põe, vê se os seus pais, a sua família, vocês gastam só a feira, que vai no mercado comprar o aluguel, luz e água. Pronto, acabou. Não é. Tudo gera despesa. O cafezinho que toma toda tarde, ele não é ganho, ele é pago. A energia é paga, a água é paga, a tinta é paga, a caneta é paga, tudo é pago. Tudo. Senta e faz aí como se diz, faz aí uma conta direita para ver quanto que não gasta isso. Agora eu faço a pergunta para vocês, vocês acham que qual que vocês preferirem? Vocês ter o AI aqui? Ou vocês ter esse transporte de vocês? Qual que será que vocês preferiam, gente? Pergunto os servidores, pergunto quem busca remédio na farmácia, certo? Pergunto tudo aí. Quantas coisas que a gente está tendo necessidade. Não estou falando que o AI é ruim. Estou falando que é desnecessário e que temos muitas prioridades. Muitas, tá? E eu não falo e não faço, não. Eu faço e falo. Muito obrigado pela resposta. Direito da resposta. Emenda parlamentar, todos os vereadores aqui presentes já trouxeram bastante para o município. Vereadora Juliana com os deputados dela, vereador Geovan com os deles, eu com o meu, vereadora Cláudia também e o vereador Fabiano também. Mas nenhum foi a Brasília de avião e muito menos ficou em hotel. E nessa viagem não deu para trazer nada, né, vereador? Nesse gasto. Bom, respondendo aqui sobre os cargos, 2 cargos de agente administrativo, porque um já existe. E o agente administrativo, ele ganha 1.399. Todo mundo sabe que servidor efetivo tem plano de carreira. O que não é esse caso do AI agora, porque ainda não vai ter concurso. Mas para quando tiver, vai sim ter plano de carreira. É direito do servidor, nós não estamos aqui para lutar pelo que é certo. Bom, conforme foi publicado, logo após essa sessão ordinária, inicia a sessão extraordinária. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite.
Vamos começar? Sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão extraordinária sem remuneração. Após conferido o quórum, eu me afasto novamente da presidência para o vereador Gilvan, vice-presidente, assumir a mesa, a presidência da sessão, para a votação do projeto de lei número 30, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial. Segunda. Coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 30, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e dá outras providências. Em segunda discussão. Já foi discutida agora mesmo na sessão ordinária, então eu coloco, dando sequência na sessão, coloco em segunda votação o projeto de lei de número 30. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado, quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade e passa a condução da sessão para a vereadora Maria Helena Faria. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 48, que dispõe sobre a alteração dos anexos 1 e 2 da Lei número 968 de 2016, que institui o plano de cargos, carreiras e salários dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias do município de Itaú de Minas. Em segunda discussão. Como foi, ninguém falou nada sobre a discussão e essa discussão foi feita anteriormente já, eu coloco em segunda votação o projeto de lei de número 48, que solicita a concessão, dispõe sobre o plano de carreira e salário dos agentes comunitários de saúde. Quem estiver sentado, quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem não estiver, que levante. Tá. Como todos permaneceram sentados, aprovado. Suspenda a sessão por 5 minutos para emissão do parecer em redação final do projeto de lei de número 30.
Reiniciando a sessão, eu peço à secretária da mesa que faça a leitura do parecer em redação final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer em redação final. Projeto de Lei 30, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e dá outras providências. Relatora Juliana Mater. A matéria em análise não sofreu emendas em seu texto original, nada houve que retocá-la para adequá-la ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo, sala das sessões em 30 de outubro de 2023, Juliana Mater, relatora, pelas conclusões, Cláudia Calice Simão Fonseca, presidente, Fabiano Gomes de Lima, membro. Prontinho, presidente. Coloco em única discussão o parecer em redação final. Coloco em única votação o parecer em redação final. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem não estiver, que levante. Como todos permaneceram sentados, então todos estão de acordo. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite.